Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui novamente para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos na parte 2 do estudo desse capítulo, do capítulo 1, Não vim destruir a lei. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Vamos iniciar então pelo ponto, esse ponto 1.3 eu coloquei, mas não consta no livro, tá? No Evangelho. Mas eu coloquei apenas para facilitar a separação dos temas, né? A gente já conversou sobre Moisés, sobre Jesus, e agora vamos entrar no Espiritismo. Vamos lá. Item 5. Esse item 5 há no livro. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nolo mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. E é a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então, lá no início do item, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, esse início do texto, ele passa para a gente, basicamente, uma definição técnica do que é o Espiritismo, né? Basicamente, é uma, é uma abrangência técnica do que trata o Espiritismo. Ele trata de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, né? Continuando, ele nolo mostra não mais como coisa sobrenatural. Ele nolo mostra não mais como coisa sobrenatural. Ou seja, ele desconstrói o que aquele caráter sobrenatural, o que está acima do natural. O Espiritismo, ele vem para provar que coisas que até então eram ditas como sobrenaturais pertencem às leis da natureza. O Espiritismo ensina que estamos inseridos à natureza, porque o espírito é algo natural. As leis de causa e efeito, as leis de progresso, ou seja, não existe milagre, não existe ficção, não existe mágica. Tudo o que está acontecendo pode ser explicado. E o Espiritismo vem para esclarecer essas coisas. Coisas que até então eram contestadas. Fantasmas, aparições, enfim, o Espiritismo veio de certa forma, para desconstruir tudo isso. Assim como não havia nada de sobrenatural nas coisas que Jesus fazia. E isso a gente vai conversar e vai abordar nesse nosso estudo. Continuando o texto. Porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos,
e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. E a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Não vamos confundir fácil com banal. Não vá pensar, eu vou sentar ali na área, vou pegar aqui, vou ler e vou entender tudo. Não. As coisas não vão acontecer dessa forma. Porque Kardec, ele apresenta os fenômenos de forma natural. Se eu não domino nada de fenômeno natural, também vai ser muito difícil para mim. Por isso que muita gente fala que os textos do Evangelho são de difícil interpretação, difícil entendimento. Por isso que é interessante ter conhecimento do mundo que me cerca. Da lei da gravidade, do que é calor, do que é frio, do que é movimento, do que é força, do que é massa. Porque aí eu compreendo como as coisas ocorrem. Há necessidade de um aprofundamento, de um estudo um pouco mais profundo. Mas é por isso que a gente está aqui, né? Para essa troca. Kardec diz que entre as coisas que Jesus falava, havia elementos de conceitos de reencarnação. Veja, se você não tiver a compreensão que o espírito continua reencarnando, você não vai entender Jesus. E levando aquilo ao pé da letra, fica uma coisa assim, meio maluca. Ou fica distorcido, porque se você pegar os textos da época. As pessoas estão estudando Jesus e falam, peraí, está faltando alguma coisa aqui. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com aquela frase? Como assim eu não vou ver o reino dos céus se eu não nascer de novo? A pessoa até pode perguntar, mas eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? O que significa isso? Aí, como você não tem a noção de reencarnação, pega lá, não poderá ver o reino dos céus quem não nascer de novo. Ou seja, o espírito que tem apenas uma encarnação não pode ser um anjo. Estão entendendo? Ele vai precisar nascer várias vezes para que ele vá se depurando e alcance o grau de angelitude. Então, para que eu consiga ver o reino dos céus, ou seja, para que eu compreenda Deus, eu preciso me tornar um espírito superior. E para isso, eu preciso nascer de novo. Para isso, eu preciso reencarnar várias vezes. Como o conceito de reencarnação não é aceito, qual que foi a interpretação que fizeram? Que era necessário o batismo das águas. Que ao mergulhar nas águas e me batizar na religião, eu estava nascendo de novo para o mundo. Nascendo para a igreja e morrendo para o mundo. Então, a partir do momento que eu nasço de novo, eu entro para o reino dos céus. Entenderam? Essa é a interpretação de algumas religiões. Se você não tem uma noção do que é a reencarnação e não acredita nisso, você acaba dominando a mente
de algumas pessoas passando esse conceito. Ou seja, tudo que eu fiz de errado não importa. Se eu mergulhar no rio, tudo vai embora. Porque tem que ser, dentro desse conceito, tem que ser em água corrente. Porque acreditam que por ser um rio de água corrente, as águas acabam levando todos os meus pecados. Então, para quem não entendeu, para quem não entendia esse conceito de se batizar nas águas, é essa crença que algumas religiões defendem. Ficou claro? Bem, vamos em frente, né? 6. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, e sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Ou seja, a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo não está personificado em Kardec. Aqui, quando ele fala, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, e sim pelos espíritos. Então, aqui Kardec diz que ele não quer esse rótulo para si. Ele está dizendo que, essa doutrina não é minha, essa doutrina não é do Fenelon, essa doutrina não é do Chico Xavier, essa doutrina é fruto do ensino aplicado, não por um homem, e sim pelos espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Então, ela não tem dono. Portanto, não comercialize a doutrina espírita. Não faça lucro em cima disso. Porque ela é uma desconstrução. O ato de comercializá-la acaba sendo uma desconstrução de tudo que a doutrina ensina. Continuando o texto. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara para o reino de Deus na terra. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. E o Espiritismo coloca que não veio destruir a lei cristã, mas dar execução. Então,
como é colocado aqui, nada é ensinado ao contrário do que ensinou o Cristo. Mas essa é a dificuldade. Aquilo que foi dito pelo Cristo tem que ser analisado e bem interpretado. Você imagina, para um apóstolo, na época, escrever os discursos de Cristo era algo totalmente fora da nossa atual realidade. Ele não tinha, a grosso modo, um notebook para anotar o que Jesus falava. Ele ouvia o que Jesus falava, memorizava, e o que era mais forte ele colocava nos livros, que hoje você pesquisa no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, etc. Muita coisa se perdeu das nuances que Jesus falava. É claro, sempre havia a interpretação do que ele disse, e ali era anotado a interpretação através da escrita. Então Kardec diz, temos que pegar a essência da mensagem de Jesus e vamos desdobrá-la em aspectos científicos, em aspectos vivenciais, para que você entenda no seu dia a dia, lavando a louça na sua casa. Porque não adianta eu ficar pensando no fariseu, não adianta eu ficar pensando na caldeia, se eu não trazer isso para a minha vida atual. É isso que Kardec está dizendo. Ok? Vamos em frente? 1.4. Agora a gente entra na aliança da ciência e da religião. Item 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não pode contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. É isso. Na época, quem acreditava na religião rejeitava a ciência. E quem acreditava na ciência rejeitava a religião. E isso existe até hoje, como todos nós sabemos, né? Pessoas debatendo se tem que ensinar na escola o evolucionismo ou o criacionismo. Se ensina Adão e Eva ou Darwin. É um debate que vem já há muito tempo sendo colocado. Qual a opinião de vocês? Comentem depois. Vamos em frente? São chegados os tempos em que os ensinamentos do ensino têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem que ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais medida, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos.
Kardec coloca aqui que são chegados os tempos que deve-se colocar fim nessa disputa entre ciência e religião. Porque as duas buscam a mesma coisa. Porque quando a ciência trazia uma coisa nova, isso gerava medo nos religiosos, isso na época, né? Que dominavam toda a sociedade, pois temiam, o medo deles era temer, eles temiam perder a supremacia que eles possuíam sobre o povo. Então, por isso essa rejeição tão forte às novas descobertas, né? E aí o texto coloca aqui: então, não mais desmedida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Lógica dos fatos. Eu trouxe uma situação aqui de fatos que estão sendo comprovados por cientistas, por médicos, por estudiosos. Eu vou colocar para vocês aqui. É uma observação. Estudo da Unesp de Botucatu comprova eficácia do passe espírita. Durante 2 anos, 2014 e 2015, a Faculdade de Medicina de Botucatu desenvolveu um estudo sobre a influência da terapêutica energética do passe espírita na redução da ansiedade. A iniciativa teve o objetivo de desvendar se a técnica empregada nas casas espíritas auxilia na diminuição desse problema de saúde tão comum. Para a seleção dos candidatos, houve necessidade de se utilizar uma escala que avalia se um indivíduo é ansioso. Outro critério adotado pelos pesquisadores foi escolher voluntários que não estivessem em tratamento com psiquiatra ou psicólogo ou utilizando medicamentos. As pessoas incluídas no estudo foram divididas em 2 braços. Um deles recebia o passe e o outro recebia um placebo, imposição de mãos de uma pessoa que não tem habilidade na aplicação de passe, explica Ricardo Cavalcante, médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, presidente da Associação de Medicina Espírita de Botucatu, desculpa, e um dos pesquisadores responsáveis pelo estudo. Ao todo, 50 indivíduos realizaram a experiência uma vez por semana durante 8 semanas. 23 voluntários receberam um passe espírita e outros 27 foram inseridos no grupo que recebeu a simples imposição das mãos. Cavalcante diz: observamos no final do tratamento que os 2 grupos tiveram melhora, mas ela foi mais significativa nas pessoas que receberam o passe do que nos indivíduos que foram submetidos à simples imposição das mãos. De acordo com os pesquisadores, a melhoria obtida pelos 2 grupos decorre de toda a preparação realizada antes do passe. Esse preparo era comum tanto para quem tomava o passe quanto para as pessoas que passavam pela imposição das mãos. Eles ficavam todos em uma mesma sala, com uma luz mais baixa, uma música ambiente para relaxar, colocávamos um áudio com mensagens de situações do dia a dia para reflexão, de maneira que isso já gerava um certo relaxamento. Utilizando a mesma escala de pontuação que classifica o indivíduo como ansioso, os pesquisadores verificaram que, ao final do tratamento, no grupo do passe, 83% dos indivíduos não tinham mais critérios de ansiedade, enquanto que no grupo da simples imposição das mãos, apenas 37% alcançaram níveis normais de ansiedade, finaliza o pesquisador. Então, esse estudo de uma universidade tão séria como a Unesp mostra, através de uma informação sólida, como a ciência e a religião podem trabalhar em conjunto. Continuando no texto do livro. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo,
reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste contexto se opera e trabalha aos espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Kardec, então, ele fecha esse tópico entre a ciência e a religião, colocando aqui que elas se repeliam, que faltava algo que as unisse. O que provoca e promove essa união são as leis passadas pelo Espiritismo, que são, como diz o texto, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Porque são as leis essencialmente naturais e divinas. Elas não vão se modificar. Newton não criou a gravidade, Newton descobriu. Entenderam? A maçã caía já há muito tempo. Mas, de repente, a pessoa para e pensa, espera aí, por que as coisas caem? O indivíduo começa a ter um questionamento, mas não significa que ele inventou a gravidade. Entenderam? Ou seja, a lei natural existe, mas em muitas situações não temos a condição de compreendê-la, pois não temos o conhecimento da ciência para isso. Ou talvez instrumentos, né, que nos permitam conhecer mais a fundo. Então, meus amigos, o capítulo 1, não vim destruir a lei. Kardec primeiro estrutura Moisés, depois estrutura Jesus, e agora estrutura o Espiritismo, colocando junto a ele a ciência e a religião. E mostra como tudo isso pode combinar. É muito rico tudo isso, não é verdade? Estamos finalizando aqui a segunda parte do capítulo 1. E assim, na próxima aula, estaremos finalizando o capítulo 1, colocando a Santo Agostinho e as instruções dos Espíritos. Como eu disse na última aula, espero comentários, sugestões, críticas, seja
o que vocês pretenderem fazer, mas passem para a gente os comentários sobre o que acharam dessa aula, o que não entenderam, enfim, estamos aqui à disposição e com o maior prazer de conversar com vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.